a coloradagem quer notícias do Inter. Vamos sim, porque hoje à tarde tem mais um treinamento. Bruno Tabata virou dúvida, dores musculares. Pode ser substituído pelo Gabriel Carvalho. O Inter já tem a possibilidade de trocar 4 peças e poderia ter uma 5ª mudança para a partida da semana que vem, exatamente uma semana contra o Vasco no Rio de Janeiro. Bruno Tabata, ele está num controle de carga, segundo explicação da assessoria do Internacional, fazendo trabalhos internos, físicos, sem ir ao campo. E a informação do Rodrigo Oliveira é que ele não está 100% e vai somente ser relacionado quando estiver plenamente recuperado. Por isso, Gabriel Carvalho pode voltar a ter chance entre os titulares contra o Vasco. Bom, Pedro, outros assuntos do noticiário do Inter. O primeiro, falamos hoje em Esportes ao meio-dia. O Inter já passou a meta orçamentária de vendas nesse ano, mas mesmo assim entende que há espaço para vender mais. E que 125 milhões, né? 135 milhões. Ô, 140 milhões. Espaço ou necessidade? Necessidade. Tá bom, obrigado. Porque o Inter entende que tem algumas dívidas por conta da enchente, não conseguiu avançar tanto em outras competições como gostaria, principalmente a Sul-Americana e a Copa do Brasil, por isso precisa de mais dinheiro. E vê que o elenco está valorizado pela campanha do Brasileirão. Tem alguns nomes que conseguiram algum destaque nesse ano que o Inter entende que o mercado já está observando com outros olhos. Tem o Vitão, que é o grande nome para ser negociado, quase saiu para o Betis da Espanha, já tem algumas outras especulações do mercado europeu, mas aqui uma lista de outros 6 jogadores que já foram ou valorizados ou especulados em outras equipes. Antony, que virou reserva do Rochão, um goleiro relativamente jovem. O Rômulo, que teve sondagens do futebol norte-americano e sempre o relato é, precisa de mais minutos. E agora teve uma sequência como substituto do Fernando e o Inter entende que é um reserva, não vai fazer tanta falta. Daqui a pouco é melhor vender o Rômulo ou um titular? Não, vender o Rômulo seria um baita negócio. O Wesley já foi especulado, por exemplo, na Turquia. Essa é uma boa venda. Isso é uma boa venda, E sério. seria um prejuízo grande para o time. Esse aí derruba o time do Inter. Bruno Gomes, que hoje é lateral, já foi especulado, já teve a sondagem do futebol espanhol e italiano, segundo o empresário dele. Gabriel Carvalho, que o Inter trata com, quem sabe, a sua maior venda da história. E aqui tem um adendo. Da história? Da história. É. A maior venda da história na época. Oscar, 26 milhões e meio de euros em 2012. Mas o Inter, imagina, ganhar mais de 26. Maior venda da história. É que também o mercado vai mudando muito, né? Mas aí ele tem que jogar, porque vai ter que ter sequência. É essa a resposta. Quem que vale 30 milhões de euros? O Inter imagina não é que vale, César. por mais de 30 milhões de euros. Sim, mas não vai vender, né? Ah, mas é aquela tua expectativa do Gustavinho. Imagina vender meu carro por 2 milhões de reais. É aquela tua... Vamos lá, 15 milhões tá bom, né? Só que o Gabriel Carvalho, né? por exemplo, ele pode ser negociado agora, o Inter receber, ele só sai do Brasil em agosto do ano que vem, quando ele completa 18 anos. Então é um jogador que ainda pode permanecer por aqui. Sair do Brasil não é o problema do Inter. O problema do Inter é pegar essa grana aí que tá cheio de conta para pagar e voando por tudo que eu canto. Não é um pepino que tem o Inter, é uma lavoura de pepino para pagar. E o último nome da lista, o Ricardo Matias, que já foi sondado, por exemplo, pelo Ajax, agora renovou o contrato, é bem verdade, mas são alguns nomes que estão valorizados no mercado. O último assunto, Pedro, até pelo tempo, isso eu confirmei há pouco, o Cruzeiro monitora a situação e a negociação do Inter com Bernabé. Primeiro, o Inter tem 2 emissários. O Inter tem 2 emissários na Europa. Ninguém é mais gremista que o Pelai. Pelai olhou e já disse o seguinte: vocês querem no mole lá o jogador lá? Pois o Cruzeiro entrou na negociação, agora vão ter que pagar 10 milhões de euros. Não entrou na negociação. Tá, mas tá monitorando. Começaram a sondinha, porque o Bernabé, o Roberto Carlos, que é melhor que o Nilton Santos, que não sei o quê. Aí o Pelai, estão gostando, então foi lá e fez uma propostinha pro Celtic, botou a propostinha e agora o Inter vai ter que negociar com o Cruzeiro, que tem dinheiro, com o Cruzeiro olhando. Esse sempre foi, Cristiano, o risco maior do Inter. O mercado paralelo dos endinheirados. Nem na Europa se venderá 8 ou 10 milhões de euros o Bernabé. Mas aqui no Brasil, mais de 4 ou 5 milhões, o Cruzeiro pode bancar e o Inter não pode bancar nem 4 ou 5. Se o Cruzeiro quiser pagar 10 milhões pelo Bernabé, ele paga. Ele tá propondo 2,5 conto. Tu acha um outro lateral, é isso. O Cruzeiro pagou 4 milhões e meio de euros pelo Matheus Henrique. A gente não vai poder ter ela agora, mas essa discussão ela é espetacular. O Brasil tem uma bolha que paga mais que a Europa,
que paga mais que a Europa. Ou no mínimo compete com ela em pé de igualdade. Ou no faremos essa discussão Qual amanhã, clube europeu, Pedro? Amanhã eu tô aqui, você tá? É, Pedro. Eu também. Qual o clube europeu pagaria 3 milhões de reais pelo Gabigol? Salário? Mensal. Não pagaria. Transporta aí pra euro. Qual o jogador... 500 mil euros. Qual o clube europeu pagaria 500 mil euros mês pro Gabigol? É pela experiência dele lá, que foi mal sucedida, né? Pedro, mas importante, tá? Bernabé hoje negocia com o Inter. O Cruzeiro espera daqui a pouco um desfecho, porque a preferência contratual é do Inter, qualquer proposta tem que ser superior, não fez uma oferta. Por exemplo, o Wendel, ex-Grêmio, que está no Porto, até já foi especulado no Grêmio, o Cruzeiro também tem interesse. Curioso, Simon, é porque o Cruzeiro tem um lateral que o Inter já quis e renovou por contrato por mais de 500 mil por mês há mais de um ano, que já é uma soma espetacular. E o Marlon está sendo insuficiente para o Cruzeiro, Guerra. O lateral que eles estão levando muita fé chama-se Kaique. Isso. O Pelaipe me disse ontem, olha, é um menino de muita qualidade, bom porte físico, aparece na frente, sabe desarmar. É um menino que nós estamos levando muitas esperanças nele. Kaique. E o Kaique é outro que consta, ele tem 17, 18 anos também, é muito jovem, né, Guerrinha? Ele consta também nessas listas, por exemplo, que a gente trouxe, por exemplo, do Bernabé, muito bem cotado, e o René, dos jogadores mais valiosos da lateral esquerda, fora das principais ligas europeias. Então, um jogador muito bem valorizado. O Inter chegou a monitorar esse jogador, que estava em final de contrato, até renovou agora com o Cruzeiro, mas também agora surge o Cruzeiro monitorando a negociação entre Celtic e Inter, mas o Inter está otimista que o Bernabé vai permanecer no Brasil em 2025. Isso atrapalha o interesse do Inter de renovar o passe, o empréstimo, no caso, tá? Ou ainda pagar muito menos do que os 10 milhões, porque aí já entra outro para achar o salário, né? Porque a capacidade do Cruzeiro de oferecer um salário maior do que o Inter também. Então, por exemplo, se o Cruzeiro empata com o que oferece o Inter, tem um salário a mais.